A gravação começou. Gente, bom dia a todas, bom dia a todos de novo. Esta é a aula 8 do curso de Direito Administrativo 1 aqui da PUC Campinas. Eu sou o professor Josué Mastrodi e a matéria está tratando, no momento, nós estamos no ponto dos princípios constitucionais explícitos da administração pública ou a normatização do regime jurídico administrativo. Nós falamos dos 5 princípios constitucionais do caput do artigo 37 nas aulas anteriores, e hoje nós vamos começar a tratar dos princípios constitucionais explícitos do artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Como nós vivemos num regime de república federativa, essa república é formada pela união indissociável de estados, e no Brasil nós temos uma jabuticaba também de municípios. O Brasil provavelmente é o único país na galáxia, na Via Láctea, que possui os municípios como pessoas jurídicas de direito público interno, autônomas, independentes, interdependentes e que participam do Pacto Federativo. Nos demais países da Via Láctea, os estados é que formam a federação, os municípios não participam. E, embora exista município em quase todos os lugares do mundo, tá, gente? O município como pessoa que integra o Pacto Federativo é coisa própria do Brasil. E o artigo 37 fala no caput: administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Eu dei uma gaguejada aqui porque eu quis compartilhar a tela para que vocês lessem onde eu estou, junto comigo, onde eu estou lendo. E nós temos aí uma quantidade muito grande aqui quando fala a redação dada pela Emenda Constitucional 19, foi para incluir o princípio de eficiência que nós tratamos na aula passada. Mas vamos lá, o artigo 37, para quem não sabe, é o maior artigo da Constituição depois do artigo 5º. Então nós vamos lá aqui no finalzinho. Em 2019 houve a criação por emenda constitucional de 3 artigos, de 3 parágrafos, o parágrafo 13, o 14 e o 15, e alguns dias atrás a emenda constitucional número 109 de 2021 criou, né, o poder constituinte derivado, colocou este parágrafo aqui, inclusão ao artigo 37. E esse parágrafo diz o seguinte: os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Esse parágrafo 16 se refere exclusivamente a políticas públicas e fala que políticas públicas devem ser avaliadas. A avaliação da política pública tem a ver, sem dúvida alguma, com publicidade. E, aliás, está dizendo que tem que ter a divulgação da política pública avaliada e a divulgação dos resultados alcançados por essa política pública. Mas o que eu quero dizer aqui não é nem a preocupação com a publicidade, com a prestação de contas da avaliação e dos resultados alcançados, porque, afinal de contas, avaliar alguma coisa é identificar os resultados que aquela coisa atingiu. Nós vivemos uma época, pelo artigo 37 da Constituição Caput, desde 1999, pela Emenda Constitucional 19, que a 1998, pela Emenda Constitucional 19, me desculpa, nós temos o princípio de eficiência, que exige da administração pública uma administração voltada ao resultado. Então, toda avaliação de uma política pública deve levar em conta as consequências práticas que dela foram decorrentes. Isto é avaliar uma política pública. E aí você pode ficar à vontade para discutir, para deliberar, para conceituar a política pública da forma como você quiser. Existem vários conceitos de política pública. Eu mesmo, junto com uma professora daqui da PUC, a professora Fernanda Infante, temos um texto sobre conceito de políticas públicas, que é meio fora do mainstream. Nós estamos meio na contramão do entendimento geral, mas política pública costuma ser entendido como
um conjunto de atividades e conjunto de projetos a serem implementados pelo poder público visando a solução de um problema específico. E, bom, quando se implementa uma política pública, tem que pôr dinheiro nela, né? Não dá para fazer política pública de graça. Ainda que seja, entre aspas, de graça, não tem que colocar recurso público nenhum, haverá agentes públicos tomando conta, realizando essa política, então nós já temos um custo, que é o custo desses servidores públicos que estavam fazendo outras coisas, passam a ter no seu expediente o direcionamento desta nova atividade. Bom, é preciso que os órgãos e as entidades responsáveis pela implementação dessa política pública que realizem a avaliação dessa política pública e divulguem se os resultados obtidos por essa política são os esperados, estão melhores do que os esperados ou não tem nada a ver com aquilo que se esperou. Se você não tem nada a ver com aquilo que se esperava, é melhor você cancelar essa política pública porque está gastando dinheiro à toa. E para quem não sabe de quando é essa emenda constitucional 109, não sei se vocês estão enxergando, ela é de 15 de março de 2021, esta aula está sendo gravada ao vivo no dia 18 de março, faz 3 dias que essa emenda constitucional veio a lume, ok? Gente, vamos ver se eu consigo voltar agora para para o meu roteiro. Por favor, me digam se vocês conseguem ver o roteiro da aula 5 e 6. Conseguimos sim, professor. Excelente, muito obrigado. Bom, então vamos lá, nós vamos tratar hoje do artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Eu estava falando, né, todo Estado da Federação deve ter uma Constituição, ele deve ser... O que é a Constituição, se não um documento, o documento jurídico, o documento político pelo qual uma entidade de direito público interna, autônoma, se organiza, se estatua. Se fosse uma associação civil sem fins lucrativos, se fosse uma fundação pública, se fosse uma sociedade anônima, nós teríamos um estatuto escrito para dar personalidade jurídica a essa entidade. No caso de entidades do Pacto Federativo, o documento jurídico político que cria, que constitui, que torna juridicamente existente essa pessoa é a Constituição. No caso de município, chama Lei Orgânica, mas nós vamos tratar disso eventualmente em outra oportunidade. No caso do Estado de São Paulo, em 1989, um ano depois da Constituição de 88, houve a promulgação da Constituição do Estado de São Paulo. Aliás, todos os 27 estados do Distrito Federal do Brasil têm Constituição e todos eles têm um jeito próprio, quer dizer, embora exista o princípio da simetria, muitos dos princípios, muitas das estruturas da União Federal acabam, pelo princípio da simetria, sendo reproduzidos, sendo postos de maneira simétrica na Constituição dos estados. Existem particularidades, existem situações que são próprias das constituições de cada estado. De qualquer forma, no que respeita ao nosso interesse no momento, existem princípios constitucionais explícitos aqui no Estado de São Paulo. E lá no artigo 111, nós temos a seguinte redação na Constituição do Estado de São Paulo. A administração pública direta e indireta, ou fundacional, de qualquer dos poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e aí tinha lá na Constituição Federal, no artigo 37, eficiência, ou seja, por simetria, houve a manutenção aqui no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo de 5 princípios que já existem no artigo 37 caput da Constituição. Então, nós já temos 5 que são exatamente iguais, e como veja, não é porque está escrito aqui na Constituição do Estado de São Paulo que legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência teriam uma outra definição. A definição desses princípios é a mesma, seja eles publicados, seja eles publicizados, positivados na Constituição Federal, estadual, na lei orgânica de algum município.
Ou seja, o Estado de São Paulo reconhece que legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são princípios que regem a administração pública estadual. E aí apresenta mais 4 que não estão explícitos no artigo 37 caput da Constituição. São os princípios da razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público. Vamos imaginar que nós não estamos no estado de São Paulo, vamos imaginar que nós estamos no estado de Minas Gerais ou qualquer outro estado aqui da federação. E vamos fazer de conta, porque muito provavelmente esses princípios constam do texto da Constituição do estado de Minas Gerais ou do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro ou do Paraná. Vamos fazer de conta que nesta nossa realidade distópica, esses princípios não estão presentes na Constituição de Minas Gerais. E você se muda para Minas Gerais, você mora em Minas Gerais, e lá você precisa desenvolver a sua atividade, sei lá, econômica ou comercial, ou atividade jurídica. Você, como advogado lá em Minas Gerais, gostaria de exigir da administração pública estadual que ela siga os princípios da razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público. Você abre a Constituição do Estado de Minas Gerais e abrindo nesta realidade distópica, porque eu não fui ver se o texto original, o texto verdadeiro tem isso ou não, tá bom? Então nós estamos numa hipótese aqui, e você não encontra esses princípios na Constituição do Estado de Minas Gerais. Você procura nas leis estaduais e você não vê nenhuma identificação explícita dos princípios da razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público no Estado de Minas Gerais. E aí uma pergunta, sei lá, de prova para vocês, se é que nós teríamos prova durante os tempos de pandemia. Tá? A pergunta é possível exigir da administração pública do Estado de Minas Gerais que ela observe os princípios da razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público, já que eles não constam do texto da Constituição do Estado de Minas? A resposta é a seguinte: embora os princípios constitucionais explícitos no artigo 111 da Constituição do Estado não estejam na Constituição aqui hipotética do Estado de Minas Gerais, é perfeitamente possível identificar que esses 4 princípios que são explícitos no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo sejam princípios implicitamente presentes no artigo 37 caput da Constituição da República Federativa do Brasil. O que eu vou falar para vocês agora é que é possível identificar, é possível declarar a presença desses 4 princípios de maneira implícita na Constituição Federal. E se esses princípios são implicitamente presentes na Constituição Federal, significa que eles devem e que eles podem ser exigidos em qualquer parte da federação. E por princípio de simetria, por simetria constitucional, importa que toda a administração pública nacional observe tais princípios. E aí tem uma outra pergunta muito legal para vocês. Qual princípio é de cumprimento imediato, de cumprimento obrigatório? O princípio explícito ou o princípio implícito? A resposta é os dois. Não é porque o texto está escrito que é mais importante do que o que está nas entrelinhas ou o sentido que se extrai do texto. Como dizia salvo engano, Karl Arens, um grande filósofo do direito alemão, acho que ele era da Universidade de Berlim, no início do século XX. Posteriormente ele foi substituído na cátedra por outro incrível professor, o Klaus Wilhelm Canaris. O Karl Arens tem um livro fantástico chamado Metodologia da Ciência do Direito, está traduzido para o português pela editora Calouste Gulbenkian, de Portugal, e ele costumava dizer que a interpretação literal é de todas a mais pobre, porque você precisa que o texto diga alguma coisa, quando na verdade o texto deve apontar para um sentido que faça sentido. Vamos dizer assim, o que mais importa para você compreender um texto é o contexto em que aquele texto é apresentado.
Um texto, ainda que muito bem escrito, num contexto equivocado, não permite a boa interpretação. E quando nós falamos de princípios, nós falamos de organização do pensamento e organização normativa, conforme o caso. Os princípios explícitos, eles são identificáveis mais claramente porque o texto os revela imediatamente para nós. Nós não precisamos de muito esforço para saber que há 5 princípios constitucionais explícitos no caput do texto constitucional do artigo 37, porque qualquer um lê e sabe que está lá. Mas, ainda assim, é preciso saber o que significa cada uma daquelas 5 palavras. Não está escrita a definição de cada uma delas naquele texto. Você precisa de compreensão jurídico-filosófica, dogmática, você precisa de compreensão do ordenamento jurídico como um todo para saber o que significa efetivamente falar de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Do mesmo jeito que você precisa de toda essa compreensão jurídico-filosófica para saber o que vem a ser razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público. A aula de hoje é para mostrar para vocês o que significam esses 4 princípios, qual é o sentido, qual é a definição de cada um desses 4 princípios que constam explicitamente na Constituição do Estado de São Paulo, mas que não estão explicitamente na Constituição Federal, mostrar que esses princípios eles possuem uma relação muito forte, vamos usar uma palavra bonita, tem uma relação intrínseca com outros princípios explícitos e que é possível identificá-los como princípios implícitos da Constituição Federal. E não importa se o princípio é explícito ou implícito, se nós reconhecemos a presença dele na Constituição, seja de maneira explícita, seja de maneira implícita, nós reconhecemos que ele está na Constituição e por esse motivo possui força constitucional e não há distinção, não há força, não há hierarquia entre um princípio explícito e um princípio implícito. Eles, por serem princípios constitucionais, eles possuem a mesma dignidade constitucional, a mesma força hierárquica, a mesma força normativa. Claro que aquela velha situação que vocês já viram em direito constitucional, se há 2 princípios constitucionais a incidir sobre a mesma situação prática e como os 2 princípios possuem o mesmo valor, a mesma força normativa, é preciso, no caso concreto, identificar aquele que causa ou que impõe mais eficácia que o outro. Aí nós estamos falando de ponderação, nós estamos falando de proporcionalidade, que não é o caso aqui, vocês já tiveram essa aula em constitucional. Mas não é possível retirar a validade de um princípio em relação ao outro, porque esse princípio é explícito, então o outro não atua. Ao contrário, nós precisamos verificar por que um atuaria mais que o outro, e às vezes é perfeitamente possível, em termos lógicos, é perfeitamente possível entender que em alguma situação um princípio implícito terá uma força normativa superior que um princípio explícito. Não vou conseguir lembrar de exemplos agora, mas, há vários exemplos que a gente pode tratar, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. Vocês já devem ter ouvido falar desse princípio, é um princípio constitucional implícito e muitas vezes esse princípio que já foi reconhecido como princípio constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, e o STF, como guardião da Constituição, tem uma jurisprudência consolidada nesse sentido, ou seja, qualquer autor ou qualquer aluno de direito constitucional deve reconhecer o princípio implícito por força das declarações a esse respeito pelo Tribunal Superior e também por inúmeros doutrinadores e inúmeros tribunais inferiores que já se manifestaram nesse sentido, de modo que muitas vezes o princípio da proporcionalidade acaba dando mais força normativa a um princípio que a outro, ou seja, temos um princípio ou metaprincípio, como alguns gostam de chamar o princípio da proporcionalidade, no sentido de organizar a força normativa ou grau de incidência dos demais princípios no caso concreto. Esse princípio é tão forte que ele acaba, por meio dele, organizando a força dos outros princípios numa determinada situação. Ou seja, nós temos vários casos de princípios implícitos cuja força é superior em determinados casos concretos que princípios explícitos. Bom, vamos lá. Onde nós podemos dizer que esses princípios, então, presentes
no artigo 111 da Constituição do Estado estariam no artigo 37 da Constituição. Bom, nós vamos fazer isso ao mesmo tempo em que nós damos a definição de cada um desses princípios. Eu vou achar aqui uma lousa, né? Não sei se vocês vão ver, se vocês estão me vendo tentar abrir o Word. Gente, eu não sei se vocês estão falando comigo ou não pelo chat, eu não consigo enxergar o chat. Mas eu queria saber se vocês conseguem ver a tela em branco aqui. Conseguimos sim, professor. Vocês estão vendo a lousa, beleza. Coloquei na ordem, eu sempre me confundo. Ah, finalidade vem antes. É gozada, a finalidade vem antes da motivação, né? Tudo bem. Vamos lá, razoabilidade. Vamos começar por esse. Diferente de proporcionalidade. A razoabilidade e a proporcionalidade, eles não são a mesma coisa, embora sejam análogos, eles cumprem a mesma função em duas realidades normativas distintas. O princípio da proporcionalidade, ele foi desenvolvido pela prática do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Razoabilidade, desenvolvido pela prática jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas a estrutura da proporcionalidade na Alemanha, ela cumpre uma finalidade, ela cumpre um sentido que é muito próximo ao análogo da razoabilidade no desenvolvimento do direito norte-americano. Bom, nos Estados Unidos a proporcionalidade tem a ver com a ponderação de princípios dentro da esfera constitucional, ou seja, é saber se um princípio, se uma norma proporciona o atingimento de um fim. Então, quando você fala de proporcional em direito constitucional, é simplesmente saber se a norma que você estuda, que a norma que você aplica, proporciona a realização daquela finalidade. Então, não tem muito a ver com razoabilidade. Razoabilidade foi desenvolvido pela prática da Suprema Corte nos Estados Unidos a partir do princípio do Due Process of Law. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, eu realmente não sou bom nisso, mas o que é o Due Process of Law? É mais ou menos o que é uma lide, né? O autor propõe uma ação com pedido e causa de pedir. O que é o pedido? Olha, juiz, eu quero que você me dê alguma coisa. E o juiz tem que te perguntar assim, por que você quer esta coisa? Você tem que responder, eu quero esta coisa por dois motivos, ou por duas causas de pedir. A próxima é a remota. Essa coisa é minha, está com outra pessoa, e pela lei, pelo artigo tal, etc., eu tenho direito àquilo. Então, o senhor faça realizar o direito, eu quero aquilo para mim. E aí, argumentos criam ou apresentam ao juiz uma realidade que deve ser levada em conta pelo juiz. Ok? Você chega para o juiz e fala assim, olha, juiz, o tal pessoa me ofereceu aí, ele falou que ele ia me vender a Estátua da Liberdade, ele ia me vender o Cristo Redentor e ele me entregou ainda. Por favor, juiz, eu quero eu quero uma obrigação de fazer aqui, eu quero que ele me entregue isso lá em casa, eu quero botar o Cristo Redentor no quintal de casa. Olha, talvez a pessoa não seja encontrada nunca, né? Mas esse juiz que recebeu uma obrigação de fazer como essa, vai ter que dar uma olhada aí, né? Vai pegar essa realidade que foi apresentada pelo autor para saber o que fazer, né? E talvez o juiz perceba que, olha, desculpa, você está me pedindo uma ação de obrigação de fazer, mas olha, eu sou um juiz da vara civil, eu acho que você tem que ir na vara criminal, porque o senhor parece que foi vítima de um estelionato. Ou seja, dependendo da realidade apresentada pelo juiz, talvez o juiz não precise nem chamar o réu
para citar o réu, você prometeu entregar isso aí para ele, que negócio é esse? Né? Entrega logo. Eu acho que o juiz não vai fazer isso nesse exemplo hipotético, porque afinal de contas, o juiz, por ser uma pessoa, ou a juíza, por ser uma pessoa, um mínimo de compreensão da realidade, vai entender que essa situação apresentada pelo autor não tem muito sentido. Para quem não acompanha as notícias atuais, houve um brasileiro, advogado, que entrou na justiça em face de duas empresas norte-americanas, dizendo que ele é o Superman no Brasil. Certo? E o juiz, assim, parece, assim, o juiz ou juíza, de uma maneira muito racional, parece que nem citou as duas empresas que detêm a licença da marca ou do desenho Superman no mundo e no Brasil também. Ela nem o juiz nem foi até essas empresas e falou assim: oi, tudo bem, a empresa que detém os direitos do Superman. No Brasil, esses direitos pertencem a esse advogado que entrou com uma ação dizendo que os direitos são dele. Nem fez isso. Então, veja, não é porque você escreveu alguma coisa que o juiz vai acreditar em você. Porém, vamos imaginar o seguinte: você entra com uma ação dizendo assim, juiz, tal pessoa, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Olha, eu fui no dentista, o dentista falou que eu estava eu precisei fazer um tratamento de canal, e assim, foi um tratamento de canal que, segundo o dentista, precisou ser feito num dente superior direito. Só que eu fui num outro dentista porque eu continuei com dor e eu descobri que o tratamento de canal, na verdade, foi feito num dente bom, o dente ruim era no superior esquerdo e o dente está lá. Veja, é uma situação que o juiz não vai ter como dizer que, meu Deus, que absurdo. Olha, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar a outra parte. Assim, olha, vieram aqui para mim dizendo que você tem um problema aqui, que tem um problema que parece que esse problema é atribuído à sua atividade profissional. Venha até o processo e dê a sua versão dos fatos. Ou seja, fatos e argumentos são apresentados ao juiz, ou por meio de fatos e argumentos, o juiz recebe uma realidade. Essa realidade apresentada pelo autor precisa ser contestada pelo réu. É por isso, quando você tem, eu vou mexer as mãos aqui como, acho que vocês estão me vendo. Veja, você apresenta para o juiz uma determinada realidade. E esta realidade é assim, o juiz deve tomar uma decisão a partir disso, ou seja, dentro dos limites que você apresentou para ele. Vai aparecer um réu, e o réu, quando contestar a sua realidade, ele vai apresentar fatos distintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Ou seja, a realidade que foi apresentada pelo autor vai ser talvez destruída pelo réu, ou o réu vai dizer assim: olha, essa realidade não existe, a realidade, na verdade, é essa daqui. Ou, na verdade, não é bem isso, a realidade é essa aqui, né? E o juiz, a partir deste momento, vai identificar o que tem de igual e o que tem de diferente nas duas versões. A partir do momento que existem fatos incontroversos, o juiz pode perfeitamente entender que aqueles fatos são verdadeiros. Se o réu não se defende, não apresenta a sua versão dos fatos, o juiz está autorizado a entender que tudo que foi falado ali é verdade. Claro que se por acaso aquela realidade for completamente distópica, o juiz pode falar perfeitamente que aquilo não existe, ok? E o juiz pode entender que, puxa vida, ele está dizendo isso, o réu está dizendo isso, há uma total disfunção entre que um fala e o outro, eu vou ter que instruir o processo para saber onde está a verdade. Então, a razoabilidade tem a ver com decidir, ou melhor, entender e decidir sobre uma questão a partir da compreensão mais completa possível daquela realidade. Não é razoável tomar uma decisão fora dos limites da lide. Não é razoável tomar uma decisão que não tenha nada a ver com o que foi falado pelo autor ou pelo réu. Não é razoável que o juiz decida algo só porque o autor disse que era daquele jeito,
Olha, ele falou que ia me vender o Cristo Redentor e não entregou ainda. O juiz, manda entregar. O juiz não vai citar o réu numa situação como essa, numa ação de natureza civil, porque, obviamente, a pessoa, o autor, foi vítima de um estelionato. Não tem como. Ou não deveria ter como. Então, veja, quando a gente fala de razoabilidade, nós estamos falando de compreensão da realidade a partir dos elementos, dos fatos que nós temos. Não se pode tomar uma decisão sem compreender a realidade. E compreender a realidade é fundamental para que o princípio da razoabilidade tenha força. Aliás, o princípio da razoabilidade impõe que tudo que nós possamos fazer na realidade, aqui no caso o administrador público possa fazer, precisa estar dentro de determinados limites razoáveis. Nós precisamos entender que a versão dos fatos apresentada é minimamente próxima ou identificável com a realidade fática. Não é possível. Desculpa voltar a falar disso, tá? Mas é mais forte do que eu. Nós estamos já num momento da ciência que fica complicado pessoas exigirem da administração pública que haja fornecimento em posto de saúde de hidroxicloroquina para tratamento precoce de Covid-19. O posto de saúde, ele, no atual estado da arte, no atual nível de compreensão da realidade, ele pode perfeitamente parar de comprar hidroxicloroquina para tratamento precoce de Covid. Ele vai continuar tendo hidroxicloroquina para tratamento de malária ou outros tratamentos que são importantes. Existem alguns tratamentos oftálmicos que a hidroxicloroquina é necessária, mas veja, lá na bula, lá na prescrição médica, existe ainda necessidade, mas não na quantidade. Não precisa, como são casos, são poucos casos, não é preciso que a prefeitura ou que o Estado gaste dinheiro com isso. Talvez seja melhor gastar o dinheiro com outra coisa, porque não é razoável comprar vermífugo como tratamento precoce para a Covid-19. Não existe mais, dentro da razoabilidade, possibilidade de continuar insistindo nisso. É esse o ponto. Mas o filho da minha prima, do vizinho, ficou bom com aquilo. Talvez ele tenha ficado bom simplesmente por força do seu sistema imunológico. É algo que a gente, assim, e aquilo que ele tomou teve um efeito placebo, exclusivamente. Então não dá para a gente ficar tratando doenças virais com um efeito placebo. É melhor a gente tratar de maneira mais eficiente, mais eficaz, etc. Desculpem ter voltado à pandemia, mas foi um exemplo de razoabilidade que eu achei por bem trazer para vocês. Veja, razoabilidade está dentro do Process of Law e razoabilidade está dentro também dentro da legalidade, atuar conforme a moralidade administrativa. Opa, vocês não estão vendo o que eu estou escrevendo, me desculpem. Agora eu acho que vocês estão vendo. Atuar de modo impessoal, visando a compreensão da realidade. Desculpa aqui o pleonasmo, para tomada de decisões políticas e administrativas. Veja, devemos cumprir as nossas funções como administradores públicos dentro da legalidade, dentro da moralidade, dentro, conforme o ordenamento jurídico, visando a tomada de decisões de maneira efetiva. Então, se nós não tivermos a compreensão se nós não tivermos a compreensão do que é razoável entender pelos fatos que nos apresentam, nós não temos como tomar decisão. Ou seja, a razoabilidade, nós podemos entender que ela... a imprensa gosta muito de fazer isso, né? Toda vez que vai falar alguma coisa, ela sempre procura a pessoa sobre quem está se falando para saber a versão dela. Isso é importante no jornalismo para que todos os lados tenham sido ouvidos e a versão dos fatos seja, assim, todas as versões possíveis dos fatos seja apresentado para que a prestação de contas da notícia seja o mais imparcial possível, né? A razoabilidade tem a ver com isso. E como o Due Process of Law, que é o direito ao contraditório e ampla defesa,
está presente na Constituição e como legalidade, moralidade, impessoalidade e até eficiência estão presentes na Constituição, nós podemos entender perfeitamente que a razoabilidade é um princípio constitucional implícito no artigo 37 caput da Constituição, e ela tem uma relação direta, ou seja, é possível extrair a razoabilidade, por exemplo, da legalidade. É possível extrair a razoabilidade da eficiência no sentido de compreender a realidade da maneira mais otimizada possível. Mas vamos relacionar a razoabilidade aqui com legalidade para não dar muito problema. Vamos ficar só com legalidade. Aí nós temos o princípio da finalidade. E aqui nós temos que falar de duas coisas. Tá? Primeiro, desde a emenda constitucional 19 de 98, a administração pública deve ser voltada à realização de resultados efetivos. Isto é o princípio da eficiência. Okay? Mas também a finalidade tem a ver com atingimento dos objetivos da República. Artigo 3º da Constituição Federal. A finalidade tem a ver, aliás, finalidade, então, além de princípio, constitucional, também é elemento do ato jurídico administrativo. Os atos administrativos possuem 5 elementos, tá? Agente competente, forma prescrita em lei, objeto determinado ou determinável. Esse objeto é sempre ilícito, tá? Porque o princípio da legalidade está sempre presente. E aí nós temos motivo e finalidade. A finalidade é identificada a partir da resposta à seguinte pergunta: para que se realiza um ato ou uma política pública? O que se pretende realizar fática e juridicamente? Eu quero, a finalidade não é construir a ponte, a finalidade é realizar uma obra que interessa àquelas pessoas. Veja, se por acaso não há nada do outro lado, para que eu vou fazer uma ponte que liga nada a lugar nenhum? O gasto de dinheiro público deve ser feito de modo que os interesses públicos sejam cumpridos. Finalidade tem a ver com o atingimento de um princípio ou o atingimento de um bem que é importante para aquelas pessoas. Gastar dinheiro público sem finalidade pública é objeto de imoralidade, é improbidade administrativa, é sujeito à ação de improbidade. Finalidade tem a ver com o cumprimento de fins ou de objetivos que são presentes na Constituição, por exemplo, nos objetivos da República no artigo 3º. Nós precisamos administrar visando a eliminação e mitigação das desigualdades sociais que existem no Brasil. É preciso administrar visando ao fim da pandemia. É preciso administrar de modo que, vamos dizer assim, o normal volte a acontecer. E, infelizmente, a pandemia foi normalizada. Nós precisamos tornar a pandemia... A finalidade não é aumentar a pandemia, a finalidade é promover ações conjuntas que levem a sociedade a parar de realizar atos de expansão do índice de contaminação. Bom, de onde vem...
A finalidade, ela tem uma coisa importante. Finalidade em direito administrativo é sempre pública. Toda finalidade de ações do administrador que se revelem privadas são passíveis de improbidade administrativa, sujeitas a persecução penal, crime contra a administração pública e devolução do dinheiro utilizado ao erário. Ou seja, nós temos que identificar que a finalidade sempre deve ser pública. E uma coisa importante, aqui eu vou usar de dogmatismo, tá, gente? A finalidade é princípio sempre relacionado à impessoalidade. Embora todo princípio implícito possa ser identificado, por exemplo, de vários lugares possíveis, a gente acabou de ver aqui acima que o princípio da razoabilidade pode ser extraído do princípio do devido processo legal, que ele pode ser extraído da legalidade, que ele pode ser extraído em algumas situações da moralidade, mas no caso da finalidade, nós temos aqui uma situação meio dogmática, assim, já uma concordância cristalizada, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que finalidade decorre do princípio constitucional explícito da impessoalidade. Para a administração pública ser impessoal, ela necessariamente precisa realizar finalidades públicas. Se ela atingir finalidades que não sejam públicas, ela não agiu de maneira impessoal e, desse modo, a finalidade não foi cumprida. Ou seja, quer eu concorde ou não concorde com isso, quer eu entenda que a finalidade pode ser extraída de um outro princípio muito mais adequado que o da impessoalidade, a minha opinião neste caso não interessa absolutamente nada. Entendam que está cristalizado o entendimento que o princípio constitucional da finalidade está implícito no artigo 37 caput da Constituição, porque ele decorre logicamente do princípio constitucional explícito da impessoalidade, ok? Motivação. Gente, a gente nem sabe o que é motivação ainda, mas eu vou escrever aqui. Não confundir com motivo. E, infelizmente, só que eu escrevi isso, agora vários de vocês vão começar a confundir, porque não haviam percebido que era parecido. Mas eu espero que você não seja este caso, ok? Vamos voltar para isso aqui. Motivação. Motivo é elemento do ato administrativo. Olha só, aqui, ó, nós mostramos 5 elementos do ato administrativo e motivo está aqui. E o que é um motivo? Motivo é igual razões de fato e de direito que fundamentam o ato administrativo. É a resposta à pergunta: por que um ato é realizado? Veja, aqui no caso da finalidade, a resposta é, a pergunta é: para que eu quero realizar um ato? Aqui, a pergunta é: por que implementar uma política pública? Se você responde uma pergunta que te fazem por quê e por quê separado, eu vou até voltar aqui e falar com vocês, assim, para vocês olharem para o meu rosto. Veja, isso é muito básico, mas todo mundo erra. Assim, se você por acaso receber como pergunta um porquê e porquê separado, a sua resposta é porquê junto, certo? A resposta a uma pergunta que é feita porquê, começa com a expressão porquê,
a resposta começa também com por quê, certo? E como vocês já devem saber sei lá, eu acho que eram programas infantis da TV Cultura, porque sim não é resposta, ok? Você precisa dar os motivos pelos quais você entende que deve realizar aquilo. E quando alguém te perguntar por quê, está errado você responder para fazer tal coisa. Quando alguém te pergunta por quê, não quer saber a finalidade, quer saber o motivo, quer saber o que causou em você a vontade, qual foi o interesse que te levou a realizar determinado ato. Então, assim, você pode até realizar um ato visando a uma finalidade, mas se alguém quiser te perguntar qual é a finalidade, não vai te perguntar por que você fez isso. Então, se alguém te perguntar por quê, não responda que você está fazendo aquilo visando a uma finalidade, porque isso é a resposta de uma outra pergunta que não foi feita. A pergunta é: para que você quer atingir essa finalidade? A resposta a resposta tem a ver com o princípio da finalidade. Mas se alguém te perguntar por quê, isso não tem nada a ver com finalidade, quer saber os fundamentos, o que te motivou a realizar aquilo. E quando a gente fala de fundamento, quando a gente fala de motivo, tem muito a ver com causa de pedir, lá na petição inicial. Ou tem a ver na sentença com os fundamentos da decisão. Vocês sabem que toda sentença judicial possui 3 elementos fundamentais: o histórico ou relato, o fundamento ou as razões de decidir e o dispositivo. E o dispositivo, que é justamente aquilo que manda fazer uma coisa ou outra, não tem força normativa sem o fundamento. O seu pedido na petição inicial, que é: juiz, eu quero a procedência do meu pedido, que é pegar aquela coisa que está com o réu, não tem fundamento se você não apresentar ao juiz as causas, a causa de pedir, causa próxima e remota, em que você fala: juiz, eu tenho o direito assegurado pelo ordenamento jurídico de ter aquilo comigo, porque existe uma estrutura o famoso silogismo judiciário, em que está escrito na causa de pedir próxima que em determinada situação o autor tem o direito de pegar aquilo do réu. Aí você mostra que no fato, ou a causa de pedir remota, você está exatamente numa situação na qual incide aquela causa de pedir remota, ou seja, a norma jurídica está totalmente, ela enquadra perfeitamente a sua situação fática, de modo que o juiz deve concluir do jeito que você pede a ele que conclua. E na sentença, o juiz vai relatar o que aconteceu, vai dar o fundamento da sua decisão e dizer que, com base nesse fundamento, de fato, a situação está enquadrada na norma que determina que o réu entregue ao autor aquele bem da vida. Isto é motivo. Você precisa expor por que você age daquele jeito. Ou seja, o motivo, quando você fala por quê, você está dizendo assim: onde no ordenamento jurídico o administrador deve fundamentar a sua ação. O que significa que, se eu tenho um motivo de direito, ele precisa estar na estrita legalidade. O administrador público, ele deve sempre cumprir estritamente o que a lei fala, de modo que o motivo, ele precisa ser definido pela lei. Nenhum administrador pode agir sem motivo legítimo, e o motivo legítimo invariavelmente está na previsão legal. Ou seja, o motivo, ele sempre está relacionado ao princípio da legalidade. Professor, mas é possível que o motivo esteja relacionado ao princípio da moralidade? Da moralidade administrativa, sim, existem 3 situações: corrupção, nepotismo e improbidade administrativa, em que o motivo tem por fundamento uma moralidade administrativa, um sentimento de profunda injustiça que, pelo padrão moral de praticamente qualquer pessoa da sociedade, não se admite a contratação, nomeação de parentes para cargos públicos, não se admite o favorecimento de particulares
no exercício da função pública e não se admite corrupção em situação alguma. Um jeito interessante de entender corrupção é tentar resolver um problema com regras diferentes daquelas regras do jogo. Você tem que resolver uma situação de acordo com alguma regra e você utiliza outra forma de resolver aquilo. A partir do momento que você traz outras regras para aquilo, você não aceita as regras do jogo, você não quer resolver com as regras do jogo e você está agindo de maneira corrupta. Geralmente, a forma mais utilizada de ser corrupto é a forma entrega de dinheiro para resolver um assunto que não deveria ser resolvido por dinheiro, mas por normas jurídicas. Ok? Quando alguém sabe que porque, além do princípio da legalidade, que é o porquê um ato é realizado, muitas vezes nós podemos entender que há princípios normativos que comandam, que determinam aquilo. Ou seja, se não estiver na lei, esse princípio, se por acaso não estiver na Constituição, se não estiver no ordenamento jurídico, os princípios que devem ser aplicados naquela situação, você não tem absolutamente nenhuma chance de andar. Mas uma coisa importante, o administrador público, nós ainda estamos estruturados no direito brasileiro de acordo com a tripartição de poderes. O administrador público, ele não está autorizado a agir baseado em princípios tão somente. Embora sempre vai encontrar um princípio um normativo constitucional, talvez até implícito no agir do administrador público, ele está sempre sujeito à estrita legalidade. Ele precisa mostrar que o artigo ou que o princípio constitucional que faz com que ele se mova, que o motive a realizar aquela ação, aquele princípio deve ser extraído não da Constituição, mas precisa estar presente num texto de lei, por força da estrita legalidade ou legalidade restrita. Ou seja, o administrador público no Brasil não está autorizado a agir segundo exclusivamente um texto constitucional. É preciso que ele identifique na lei que aquela lei o manda fazer alguma coisa e aquela lei tem força normativa a partir de determinado princípio constitucional. Mas agir diretamente do princípio constitucional não é algo que é autorizado ao administrador público. Ok? O princípio, então, aqui, o princípio motivo, desculpe, o motivo tem que ser, volta tudo, não é princípio coisa nenhuma, o motivo é elemento do ato. O ato deve ser aplicado com base em um texto normativo de lei, e esse texto normativo de lei pode ou não trazer um princípio constitucional com ele. Professor, o senhor falou de motivo, mas não falou de motivação ainda. Qual a diferença entre motivação e motivo? Bom, vamos lá. Motivação, explicitação dos motivos do ato. Veja, eu posso agir segundo um motivo inconfessável. Eu, no direito privado, eu posso fazer o que eu quiser e eu não, dentro da lei, pelo amor de Deus, eu posso realizar os atos lícitos que me derem na telha e eu não preciso dar explicações a absolutamente ninguém do porquê eu fui até uma loja e comprei 15 produtos iguais e gastei o meu salário do mês naquilo. Ou seja, professor, o senhor foi naquela loja e comprou 15 produtos iguaizinhos e gastou o seu salário todo, mas e as suas contas? E, assim, como é que a tua família vai viver agora sem esse dinheiro e com esses 15 produtos iguais? Eu posso dizer o seguinte, eu comprei e o que vocês acham que eu fiz ou deixei de fazer não interessa a vocês. Veja, e outra, não tem como alguém chegar lá na loja e mandar, olha, minha esposa vai até a loja, olha, eu vim aqui devolver os 15 produtos iguais, caríssimos, que meu marido comprou, porque nós não precisamos disso, ele usou todo o salário, e a gente tem um monte de conta para pagar. O dono da loja falou assim, olha, eu não tenho que ficar perguntando para o cliente que vem aqui se ele tem condição, se ele não tem condição, se ele queria mesmo, se ele não queria. Ele veio, passou o cartão, acabou, resolveu o problema. Já a compra e a venda aconteceu e é impossível exigir a nulidade daquela situação.
porque, afinal de contas, o ato foi realizado por uma pessoa capaz, o objeto era lícito e a forma não estava prescrita em lei. Ninguém tem que... Não interessa a ninguém o porquê que eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa. No caso do administrador público, sempre interessa, porque ele precisa, ao agir, expor o motivo, porque ele está dando expediente usando o dinheiro que são públicos, não são privados. Se ele, por acaso, tem um horário de almoço e refeição, ele tem um direito constitucional de, se der tempo, de ir até a casa dele para almoçar, tirar um cochilo, não almoçar. Ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser durante aquela hora de descanso dele, a hora de repouso e alimentação. Não há nenhuma possibilidade jurídica do chefe chegar para ele, cá, onde você estava durante o teu horário de almoço? É claro que ele não vai ser deselegante, mas ele pode perfeitamente dizer assim, olha, o que eu faço durante o meu horário de almoço, o que eu faço fora do expediente, não é algo que eu deva dar satisfações ao senhor, senhora ou a mais ninguém, eu faço o que eu quiser. Tem algum problema aqui no horário, eu deixei, sabe, não tem que explicar, não tem que nada. Porém, ao agir como administrador público ou ao agir como pessoa pública subordinada à autoridade e à responsabilidade, esta pessoa tem o dever de expor por que faz as coisas. Se vocês forem até o artigo, eu não sei se não estão enxergando, agora que eu vi que vocês estão olhando para mim e não para a lousa, né? Me perdoem. Existe uma lei que eu gosto muito, Lei 9784 de 1999. Se alguém puder dar o Google e verificar se essa aqui é a mesma, é a lei, eu quero falar da lei do processo administrativo. De cabeça, às vezes dá problema, me perdoem, talvez não seja esse número, mas se alguém puder dar um Google, eu agradeço, para a gente não gravar informação errada. E nessa lei nós temos o artigo 50. E esse artigo 50 impõe ao administrador os motivos de suas decisões. O que significa isso? Professor, Oi? Tá certo o nome dela. Às vezes eu acerto, que bom, obrigado. Então, veja, esse artigo 50 diz, administrador, quando você for decidir alguma coisa, é preciso que os motivos de sua decisão sejam explicitados. Formaliza, redija, diga por que foi decidido de um jeito ou não de outro. Claro que isso aqui, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que houve uma prova na faculdade de Direito, o professor de Direito Administrativo deu uma prova e o aluno tirou 2,5. Aí, Yuski, você está aí? Bom dia, professor. Beleza, eu vou fazer essa pergunta para você, tá? Vamos fazer o seguinte, tem um rapaz aí na tua sala que tirou 2,5 na prova de Direito Administrativo 1 comigo. Isso é, por favor, totalmente hipotético, porque eu ainda não encaminhei para vocês aí as formas de avaliação e serão trabalhos e não prova, tá? Mas nesse exemplo hipotético, o aluno tirou 2,5. Aí ele vem até mim e fala assim, professor, será que o senhor poderia arredondar minha nota para 9,5? E ele começa a explicar porque que ele acha que ele merece 9,5, etc. E antes que ele continue a explicação, eu concordo do 9,5. E você acha que ele vai ficar me perguntando por que eu aumentei a nota dele para 9,5? O que você acha? Não. Ele não vai ficar discutindo comigo, ele vai querer saber se eu concordo com os motivos dele, com as razões, ele vai querer saber se eu me convenci mesmo, o que você acha? Não, nem. Não vai? Não. Tá bom. Ó, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando você pede alguma coisa para alguém, geralmente a pessoa tem o direito de querer saber por que você pede. Ela quer saber os motivos do pedido. Mas vamos imaginar que você apresenta lá os motivos ou não apresenta e a pessoa concorda com você. Não tem por que você ficar exigindo dela que diga por que concordou. Porque geralmente, quando o autor entra com uma ação e pede algo para o juiz com base na causa de pedir, o juiz pode perfeitamente dizer o seguinte, concordo, vou sair do juiz, desculpa, você vai até uma repartição pública, você vai até um administrador e pede a ele um ato administrativo com base no que você acha, porque, olha, administrador, eu acho que você tem que me dar esse alvará, porque eu tenho esse direito com base nisso.
E o que o administrador faz? Tá bom, concordo. Veja, ele concordou com você, ele não precisa ficar dizendo por que ele concordou com você, porque a gente pressupõe que a concordância está no próprio formulário que você apresentou a ele. Agora, se ele por acaso disser não, você tem o direito de perguntar a ele, por que não? Afinal de contas, pelo princípio da publicidade, nós temos o direito de saber por que algo que nós pedimos de maneira legítima ao administrador não foi respondido como nós queríamos. O juiz, quando ele dá a sentença, ele precisa dar os fundamentos da decisão dele, mesmo quando concorda com o autor, porque naquele caso também é um réu. E quando o juiz concorda com o pedido do autor, ele está dizendo algo que contraria o réu. Pelo artigo 50 da Lei 9784, toda vez que o administrador público te nega um direito, ou toda vez que ele te impõe um dever, ele está causando mudanças, vamos dizer assim, desagradáveis na sua esfera jurídica. E toda vez que ele faz isso, te impõe um dever ou te nega um direito, ele está obrigado, pelo artigo 50, a te dizer por que ele faz isso com você. E ele precisa fazer isso de maneira que você perceba que ele não está te perseguindo, porque senão o princípio da impessoalidade estaria completamente vilipendiado. Ele precisa dizer que ele fez isso com base na lei, porque senão vai estar claro que ele está fazendo algo de maneira arbitrária e não legal. Ele precisa mostrar que a moralidade objetiva está respeitada. Ele precisa dizer que aquilo é algo eficiente a ser realizado, etc. Veja, o motivo são as razões pelas quais o ato administrativo foi realizado. Ele é obrigado a dizer isso. Só que você... E por que ele é obrigado a dizer isso? Entre outras coisas, porque você precisa saber por quê. Se você ficar sem saber o porquê, você não tem como controlar aquele ato. Aí vocês podem utilizar, sei lá, um grande filósofo, não do direito, mas da literatura, que é o Franz Kafka no processo. Você, olha, tudo bem, você está sendo processado. Pô, mas por que eu estou sendo processado? Você está sendo processado. Não, mas qual o motivo, qual a razão? Num Estado totalitário, assim, o governante de plantão não é obrigado a te dizer por que ele faz as coisas. Porque, afinal de contas, a soberania é dele e considera-se que o monarca tem o direito, aliás, ele tem a prerrogativa de fazer o que ele bem entender a hora que ele quiser. E não tem que explicar, não tem que dar satisfação nenhuma. Mas dentro do ordenamento jurídico, o administrador público ele precisa expor os motivos da sua decisão. Todo ato precisa ser motivado. Na verdade, vou melhorar isso. Todo ato tem motivo. Talvez o motivo seja inconfessável. Vamos imaginar, por favor, eu vou dar um exemplo completamente ridículo, tá bom? Mas o rapaz está interessado na moça e chega para a moça e fala assim: oi, tudo bem? Você não gostaria de ir lá na minha casa jogar videogame essa noite? E a menina, e ele faz um jeito assim, o olho dele brilha tal, e a menina fala assim: puxa, eu adoraria ir jogar videogame com você hoje. Que horas? E nós vamos estar sozinhos na sua casa? Sim, vamos estar só eu e você. A gente pede uma pizza e fica jogando videogame a noite toda. Ah, então eu vou. Aí a menina chega lá e: oi, cheguei, tudo bem? Estamos sozinhos? Então, estamos sozinhos, vem cá. Então o rapaz leva a menina lá para a sala ou para o quarto, sei lá, e ele liga o videogame e eles ficam jogando videogame a noite toda. E a menina fica jogando videogame meio assim: puxa vida, e não é que ele me convidou mesmo para jogar videogame? O que eu estou dizendo para vocês é que qual foi o motivo que fundamentou o convite. Gente, o exemplo é horrível, eu sei, o exemplo é ridículo, mas é para mostrar o seguinte: a menina foi convidada a fazer algo e foi dado a ela um motivo. E ela recebeu aquele motivo, falou assim: ó, o motivo de você vir até a minha casa é jogar videogame comigo. Mas o brilho no olho do rapaz, o interesse que também havia na própria menina, puxa vida, eu acho que ele não está me convidando para jogar videogame, eu acho que ele colocou videogame, mas tudo bem. O motivo apresentado foi videogame. Ela entendeu que não era aquele motivo, ela entendeu que o motivo era outro. Só que quando chegou lá, ela encontrou o rapaz mais sincero do mundo. Aliás, eu recomendo a essa moça que case com esse rapaz, porque vai ter sinceridade assim lá longe. Ele disse: olha, eu quero você em casa para jogar videogame, e ele jogou videogame assim, e só queria saber de jogar videogame. Olha a sinceridade do rapaz.
Tudo bem nesse caso, porque fica até engraçado, mas vamos imaginar que o administrador público resolva fazer o seguinte: olha, eu estou gastando esse dinheiro público para fazer uma biblioteca para a cidade, certo? Aí gasta uma quantidade de dinheiro, certo? Vou melhorar isso. Eu, com base na lei aqui, visando ao desenvolvimento eu quero criar uma biblioteca e o motivo aqui é o desenvolvimento do direito à educação, acesso à cultura, etc. Ou seja, tem um motivo, a pasta de cultura, a pasta de educação tem dinheiro para realizar uma construção dessa, e ele fala que o motivo da construção é a implementação, ou seja, ele dá por que você está gastando esse dinheiro? Eu estou gastando esse dinheiro, sei lá, vou melhorar isso, a biblioteca, ela precisa de reforma, e esse dinheiro aqui precisa ser utilizado para nós mantermos o prédio público, ou seja, existe um motivo, é a restauração de um prédio público. E aí gasta o dinheiro, a gente descobre tempos depois que o dinheiro gasto foi muito superior ao valor de um prédio novo, ou seja, utilizou-se como motivo a reforma de um prédio, só que ao final das contas, o dinheiro utilizado para a reforma do prédio podia ter sido usado, pela quantidade, para construir umas 3 bibliotecas. Nós vemos que o motivo de pegar o dinheiro do cofre do Tesouro era que era legítimo, só que o Ministério Público, ao fazer a pesquisa, ao fazer a verificação da situação, descobriu que aquele motivo foi utilizado, mas havia um outro motivo. O outro motivo era pegar dinheiro público e embolsar. Ou seja, identificou-se a prática de um crime. Mas veja, o administrador público contou um motivo, ele precisava dizer, e com base nesse motivo, dado pelo administrador, nós podemos ver que, só podemos conhecer esse motivo por causa da apresentação desse motivo pelo administrador público. Nós controlamos o administrador pela teoria dos motivos determinantes. Eu vou fazer isso por este motivo aqui. E se por acaso, quando nós vemos a realização do ato, não encontramos aquele motivo presente, é claro que houve a apresentação daquele motivo como uma desculpa para realizar o ato, cuja finalidade era completamente diferente. A motivação tem a ver com a exposição desse motivo. Eu preciso publicizar o motivo, porque se eu não publicizar o motivo, não há como controlar o ato ou a política pública realizada pelo administrador. Se publicizar é fundamental, eu estou dizendo que motivação é um princípio. Vocês estão enxergando, né? Estamos sim, professor. Obrigado. Voltando àquela questão que eu brinquei com o Yuski, vamos imaginar que o aluno chega para mim e fala o seguinte: ô professor, o senhor não poderia arredondar para 9,5 e eu mantenho a nota dele em 2,5? Ô professor, mas por que o senhor não quer? Olha, eu vou manter a minha decisão anterior porque eu entendo que a nota ficou igualzinha. Assim, a sua resposta não foi adequada, o que você está me pedindo aqui não tem relação com a pergunta, com a questão, etc. Não sei das quantas, eu mantenho. E pode acontecer uma outra coisa. Aí, como vocês sabem, aluno não tem nenhuma possibilidade de analogia com apenados, tá? O direito penal não deve ser utilizado em situação de aula em hipótese alguma. O aluno não pode ser identificado por nenhum tipo de analogia com alguém que está submetido a processo penal. Ou seja, aquela ideia do reformatio impejus, que é proibido, aquilo é do direito penal. Por que eu estou dizendo isso? No direito administrativo, se por acaso um cidadão ou um aluno vai lá pedir para professor, eu tirei 8, mas não vale 8,5, não vale 9 essa prova. Aí o professor olha e fala assim: olha, desculpa, eu acabei de ver aqui, revendo a tua nota, eu acabei de descobrir que eu dei uma nota errada, que eu calculei errado a soma das notas, na verdade sua nota é 7. Veja, não houve uma reformatio impejus, houve simplesmente uma adequação da nota à realidade dos fatos.
Se por acaso alguém faz um pedido para a administração pública concorda, mas posteriormente vê que aquilo foi um erro da administração, aquele erro deve ser corrigido. Ah, mas agora eu já tenho direito adquirido. Não, não há direito adquirido quando há uma ilegalidade estrita envolvida. Okay? A reformatio in perdis é proibido porque no direito penal há uma garantia constitucional nesse sentido, mas ela não se aplica analogamente a outras circunstâncias. Mas aí é estrita legalidade. Então, veja, nada impede que o administrador, ao motivar o seu ato, reconheça que fez coisa errada antes e corrija. E veja, essa informação estará presente na exposição dos motivos que levam o administrador a se mover. Portanto, veja, motivo é elemento do ato, sempre há um motivo na realização de qualquer ação. Veja, o motivo sempre estará presente, o porquê agiu daquela forma sempre está lá. Agora, o administrador público ou qualquer pessoa pode simplesmente dizer, né, contar para a gente que, olha, estou agindo desta forma porque, e conta o motivo, e o motivo não tem nada a ver com aquilo, ele está simplesmente usando o motivo como desculpa. Como ele teve de explicitar, como ele teve que motivar o ato dele, nós podemos controlar aquele ato judicialmente, ou mesmo administrativamente, chegando ao superior hierárquico dele. Superior ou juiz, o administrador público realizou um ato administrativo e disse que o motivo era tal. Só que, ao realizar o ato, nós estamos vendo que aquele motivo não permite, não legitima aquele ato. Ele deu um motivo completamente aleatório, ou ele deu um motivo que serve exclusivamente para esconder o real motivo dele. Ele tinha uma segunda intenção, e essa segunda intenção é ilícita. Juiz, pega ele. Administrador, pega ele. Pegue-o, né? Desculpa. Eu acho que eu me fiz entender. Ou seja, o princípio da motivação, ele está implícito no princípio da publicidade. E interesse público, ele também é conhecido como princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E esse princípio é o grande precursor do regime jurídico. Estou bem aqui, administrativo. Na verdade, o regime jurídico administrativo foi compreendido originalmente pelo princípio do interesse público. Ou seja, o princípio do interesse público sempre esteve presente. Aliás, a partir do princípio da supremacia do interesse público, ou para os íntimos, pelo princípio do interesse público, todo o regime jurídico administrativo foi estruturado e, na verdade, são 5 princípios do caput do artigo 37 da Constituição que derivam, que podem ser extraídos do princípio do interesse público. Veja, é o interesse público que determina a criação de uma lei. O cumprimento de uma lei é o cumprimento da vontade do soberano. Legalidade. Deriva da legitimidade democrática. Um Estado democrático de direito, tá bom? Aliás, isso aqui é muito interessante. Todo mundo paga imposto, né? Todo mundo tem que pagar imposto no Estado. E por que as pessoas pagam imposto? Segundo a legitimidade democrática, está dizendo que só pagamos impostos se os impostos estiverem previstos na legislação. Como a lei é a expressão da vontade do povo, como a lei é a vontade do povo, e como o tributo ele é imposto por meio de uma lei, nós entendemos que nós pagamos tributo porque nós queremos, foi a nossa vontade instituir aquele tributo. Eu sei que isso foi dado de forma simplista, mas apenas para mostrar que aquilo que está na lei é aquilo que está legitimado dentro do ordenamento e deve ser cumprido por todos, inclusive, principalmente pela administração pública. Então, veja, o interesse público determina a criação de lei, interesse público conforma, engloba ou faz englobar o que deve ser entendido por moralidade objetiva.
Interesse público. O cumprimento de finalidades impessoais como impessoalidade vem antes no texto da moralidade, eu vou inverter aqui. Interesse público impõe que todos saibam ou tenham acesso a saber o que é feito com o dinheiro público e o que é feito pelo servidor público, ao longo de seu expediente. Nós temos o direito de saber o que os servidores públicos estão fazendo com o dinheiro que é dado para eles agirem. Ok? E por último, interesse público. Que as ações da administração sejam eficientes, utilização otimizada dos recursos públicos, fazer o máximo dos recursos disponíveis. Então, veja, interesse público, na verdade, não é assim, puxa vida, será que nós podemos será que nós podemos, de qual dos 5 princípios explícitos da Constituição, nós podemos retirar o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado? Na verdade, é o contrário, né? Do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, nós podemos extrair absolutamente todos os princípios constitucionais, tanto do artigo 37 da Constituição Federal, quanto do artigo 111, da Constituição do Estado de São Paulo. Ok? Basicamente é isso, ou seja, nós temos na Constituição do Estado de São Paulo o princípio da razoabilidade, que não é bem a proporcionalidade, mas eu não vou exigir de vocês na graduação que saibam a distinção entre um e outro. É muito comum razoabilidade e proporcionalidade serem apresentados como sinônimos, não tem problema algum. Eu peço apenas que vocês entendam que a razoabilidade ela pode derivar, ela pode ser entendida como princípio implícito a partir do due process of law, mas também pode ser a partir da legalidade, sem problema algum. E, aliás, deixa eu complementar isso aqui. Se a gente entender que a razoabilidade é sinônimo de proporcionalidade, a proporcionalidade, ela deriva do princípio da eficiência. Aquilo que você quer fazer, a ação pública realizada, proporciona o atingimento da finalidade pública? Os recursos que você tem disponíveis proporcionam o atingimento do resultado esperado? Veja, se você trata, é razoável você agir desse modo, né, usando esses recursos para fazer tal coisa? Nesse sentido, a razoabilidade pode ser entendida como um princípio que está implícito no princípio da eficiência, mas aí seria mais a proporcionalidade. Mas fica a informação. Aí nós temos o princípio da finalidade, que tem a ver aqui necessariamente com o princípio da impessoalidade. Todas as finalidades a serem atingidas pelo administrador são públicas e elas necessariamente devem ser feitas de maneira isonômica. Isonomia tem muito a ver com impessoalidade e a finalidade pública deve necessariamente ser relacionada ao princípio da impessoalidade. Motivação é um princípio pelo qual se impõe ao administrador a exposição dos motivos, ele, fazendo uma comparação muito bobinha, mas esse tipo de comparação vale a pena porque fica na cabeça. Eu não sei se vocês já jogaram sinuca, mas geralmente a sinuca você precisa cantar a bola, né? Você precisa dizer onde vai ser encaçapada aquela bola. Então você fala, olha, a bola vai ser encaçapada a bola agora vai ser a vermelha na caçapa do canto. Se por acaso você encaçapar uma outra bola que não a vermelha na caçapa do canto, ou encaçapar a bola vermelha na caçapa do meio, você não cumpriu aquilo que você disse que ia fazer e acaba havendo a nulidade daquela jogada. Do mesmo jeito que, se o administrador público
expõe aquilo que vai fazer, ou seja, diz a realização do ato dele, e diz por que vai fazer. Se aquele porquê é ilícito, nós conseguiremos controlar exclusivamente porque nós identificamos a ilicitude a partir da exposição daquele motivo. O administrador público jamais vai colocar, olha, eu vou fazer isso porque é crime e eu quero me dar bem. Ele não vai fazer isso, mas a falta da informação permite que nós possamos controlar. Eu vou dar um exemplo, aliás, até que faltou. Então, nós temos tempo ainda, eu vou voltar para o princípio da motivação. Vamos imaginar que o administrador público tenha o direito, ou melhor, a prerrogativa, de realizar um ato de maneira discricionária. Ele pode concordar ou não com você e a decisão é dele, não sua. Você não tem direito subjetivo. Se você tivesse direito subjetivo, ele era obrigado a te conceder aquilo de maneira vinculada, mas ele tem a possibilidade de conceder ou não algo para você de maneira discricionária. E ele fala assim, olha, não é o momento, não é oportuno te entregar isso agora, vamos aguardar o melhor momento. Você tem todo o direito de entrar na justiça e falar assim, juiz, eu queria saber o que ele entende para o melhor momento, eu queria entender por que ele sabe o que é o que é essa discricionariedade? Veja, ele não pode se esconder numa explicação vaga para negar algo para mim. Ele precisa ser específico, ele precisa explicitar de maneira que eu entenda por que eu não tenho direito àquilo. Falar, não é o melhor momento, não é agora não, espera mais um pouco. Vem cá, mas por que agora não? Por que esperar mais um pouco? Por que essa decisão é tomada desse jeito? Por que não aplicar a ação neste momento que eu estou pedindo, com base no que eu estou pedindo? Por que ele acha melhor de outro jeito? Por que o seu juízo de valor é diferente do meu? Exponha, explicite, motive o seu ato. Isso é fundamental. E se por acaso o ato não estiver motivado e o ato for discricionário, eu tenho o direito de entrar na justiça para que o juiz, veja, o juiz, ele é sua excelência, assim como o administrador público é sua excelência. Um não manda no outro, eles têm uma hierarquia, eles têm igual hierarquia, e se eles têm igual hierarquia, aliás, eu estou mexendo muito as mãos aqui, e talvez vocês não estejam me vendo. O juiz tem a mesma hierarquia do administrador público. Então, e aliás, eles estão em estruturas diferentes, tá? Se por acaso o juiz está no judiciário e o administrador público está no executivo, não há como o juiz hierarquicamente mandar o outro fazer alguma coisa. Do mesmo jeito que não dá para o presidente da República chegar no fórum e mandar dar ordem para alguém do cartório do fórum fazer alguma coisa. O servidor público do fórum está vinculado ao poder judiciário, que é interdependente. Não dá para o juiz mandar na esfera administrativa, não dá para o presidente, governador ou prefeito mandar na esfera judiciária. Isso faz parte da separação de poderes. Mas o juiz, ele não tem como chegar para o administrador e falar assim, olha, você não explicitou os motivos, então seu ato é nulo e eu deixo o autor da ação fazer aquilo que ele pediu. O juiz não tem, juridicamente falando, se o juiz fizer isso, quem está errado é ele. O juiz tem que mandar uma ordem judicial para o administrador público, falando assim, excelentíssimo senhor administrador público, Vossa Excelência tem a discricionariedade de decidir de um jeito ou de outro, mas a discricionariedade está dentro da lei, e a discricionariedade deve necessariamente ser motivada com base no artigo 50 da Lei 9784 de 99. Vossa Excelência negou um pedido para o autor, mas não disse por que negou. Como Vossa Excelência não disse por que negou, a ordem judicial é para que diga por quê. Essa é a ordem do juiz. E aí o administrador é obrigado a cumprir a ordem judicial, e a ordem judicial fala, ele fala, olha, eu estou negando por causa de X, e dá o motivo X, explicitou o motivo X. Agora que nós temos o motivo X, o administrador público está determinado, está sujeito àquilo. Ele disse aquilo e ele deve responder por aquilo que ele disse. Se aquele motivo X for um motivo legal, moral, impessoal, que atinge finalidade pública, que tem interesse público envolvido, etc., e é eficiente,
o autor não terá absolutamente nada a fazer contra aquele ato. Tomou um não na cara e o não tinha motivo, e esse motivo está dentro do ordenamento jurídico. Agora, se ele dá um motivo e o motivo é nada a ver, ou o motivo não se justifica, é possível ajuizar uma nova ação dizendo, juiz, o motivo que ele falou é ilegal, o motivo que ele falou não existe, o motivo que ele falou é falso, o motivo que ele falou não tem nada a ver, e você explica isso, e o juiz fala assim, de fato, este motivo é completamente fora de propósito, este ato administrativo é ilegal, eu anulo esta negativa dada pelo administrador. Mas o juiz não tem ainda a possibilidade de substituir a vontade do administrador pela vontade do juiz. A única coisa que aconteceu aqui é aquele não foi anulado e você passa a ter o direito de pedir de novo ao administrador e veja, o administrador tem o direito de dizer não de novo com base em outro motivo. E se por acaso esse motivo for legítimo dessa vez, o não se constrói, o não se consolida, me perdoe, e não há mais o que fazer. Porém, enquanto ele não der um motivo lícito, ele poderá ser controlado, e esse controle só é possível pela publicidade dada ao motivo. Se a publicidade não tivesse ocorrido, é possível impetrar um mandado de segurança exigindo a publicidade do motivo. Juiz, ele é obrigado a motivar o seu ato, manda que ele motive. E com base nessa motivação, eu consigo controlar o ato ou não. Motivação está sempre vinculada ao princípio da publicidade. E, por fim, o interesse público, que eu acho que nós já falamos bastante, pelo horário também, eu acho que nós já falamos muito. Já chegamos, o relógio já chegou até o final da nossa aula. Eu não sei se vocês fizeram perguntas aqui no chat. Não houve pergunta alguma. Vocês não quiseram acompanhar, vocês não quiseram questionar nada, mas retomo. Se por acaso houver qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, entre em contato pelo chat, pelo Teams, pelo sinal de fumaça, por e-mail. Eu estou à disposição para responder a quaisquer perguntas, e se a pergunta for boa, eu tomo liberdade de, não contando o nome de quem fez a pergunta, expor aqui na aula, na gravação. Reitero que as aulas eu estou subindo todas elas no canal do YouTube, chamado Roteiro de Direito Administrativo, e eu já vi lá que algumas pessoas entraram para rever as aulas. Fiquem à vontade para ver a aula que quiser, quando quiser, e os trabalhos, ou a proposta de trabalhos em grupo para vocês serem avaliados pelo semestre, provavelmente estarão no sistema, no Canvas e também aqui no Teams, até a semana que vem. Eu tive alguns problemas, alguns atrasos decorrentes de compromissos acadêmicos, mas até a semana que vem eu já vou cumprir isso. E de qualquer forma não fazia muito sentido eu dar os trabalhos, eu apresentar os trabalhos no sistema, sem antes chegar pelo menos até este momento em que nós tratamos de todos os princípios, já que todos os princípios devem, de uma forma ou de outra, direcionar o entendimento da legislação e as ações do administrador público em qualquer circunstância. Gente, pelo horário, eu paro a gravação por aqui e agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e a gente se vê na semana que vem. Um abraço para todos.